Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na tela da Band, a partir das 11h30 da manhã. O nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas, Dr. Fued Semen Neto, a quem eu agradeço a presença, Dr. Fued, e seja bem-vindo aqui à Band. Obrigado, Neto, pela oportunidade. Estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas que a população tem. A primeira dúvida é justamente com relação à atribuição da comissão a qual o senhor preside dentro da OAB, né? Qual é a função do presidente e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, doutor? Então, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB, ela tem uma função consultiva e fiscalizadora. Pela resolução 23673 de 2021, ela foi incluída no rol de entidades fiscalizadoras das eleições. Ela pode fiscalizar tanto o processo eleitoral como um todo, quanto também o sistema eletrônico de votação, ou seja, a auditoria das urnas eletrônicas. E a OAB, o papel consultivo dela é responder às dúvidas da população, é responder, eventualmente, por vezes, em sede de informativos, que nós disponibilizamos nos nossos canais digitais, no nosso Instagram, no nosso e-mail também recebemos, e também recebimento de denúncias. Quando o indivíduo ou o eleitor ele não presta essa denúncia diretamente para o Ministério Público ou para a Polícia Federal, ele pode prestar para a OAB e a OAB encaminha essa denúncia para o MP, que é quem é o responsável por oferecer a denúncia para a Justiça Eleitoral. E fazendo uma análise desse pleito de 2022, como é que está sendo as provocações com relação à comissão no que está acontecendo aí durante essa campanha? Olha, até agora, por enquanto, está tranquilo. O papel da comissão ela está se limitando nesses informativos, no nosso perfil no Instagram, nossos perfis até pessoais também. Cada membro tem o seu, cada membro é responsável por atribuir a divulgação de algum posicionamento da ordem. E também eu estive recentemente lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, onde me encontrei com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral Nacional, também com o presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, em que nós alinhamos algumas estratégias e alguns posicionamentos que a OAB deve ter nesse período eleitoral. A OAB, como ela é uma entidade apartidária, ela não deve tomar partido, nenhuma hipótese, em casos concretos em que ela for demandada para tal posicionamento. Em regra, a OAB ela é apartidária, como eu disse. Então, a gente tem umas delimitações e um caminho a seguir nesse sentido. De toda forma, quando a denúncia chega de um possível crime eleitoral para vocês, consequentemente, ele tem que ser passado para o Ministério Público e depois Polícia Federal, ou pode ser passado direto ao Tribunal Superior Eleitoral e assim a Polícia Federal para a investigação? Então, quem tem legitimidade para propor denúncias perante a Justiça Eleitoral é o Ministério Público Eleitoral. Então, se um cidadão ele vislumbrar um crime eleitoral no seu bairro, na sua cidade, ele pode recorrer à OAB, para a OAB reencaminhar essa denúncia para a MP, mas, preferencialmente, ele pode ir direto no Ministério Público Eleitoral, que é quem tem a legitimidade para propor a denúncia, que vira uma ação penal ou vira uma representação eleitoral. E justamente nesse pleito agora, alguns novos possíveis crimes eleitorais podem vir a acontecer, como ir votar com o celular, ir votar com o celular, um exemplo a grosso modo, porque você podia estar com o aparelho na cabine de votação e agora nem isso não pode, doutor. Como é que fica essa questão de denúncia? Entra também para a ordem, para a comissão, entra também esse tipo de questão? Olha, relacionado aos crimes que são praticados no dia da eleição, eles devem se ater
ao juiz eleitoral daquela zona eleitoral onde está ocorrendo a votação, onde está sendo na escola, né, que nós chamamos de zona eleitoral. Então, em cada zona eleitoral tem um juiz responsável no TRE do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. Então, essas denúncias eles vão diretamente para o juiz eleitoral e podem ser passadas através da Polícia Federal que se encontra naquela zona. Então, é um caminho mais prático, porque o juiz já vai estar lá, a Polícia Federal já vai estar lá. A OAB ela pode ser notificada através dos seus canais digitais, mas é um caminho mais demorado, porque nós somos o intermediário. Então, nós não somos o destinatário final da denúncia, como é o Ministério Público e como é o juiz eleitoral. Doutor Fued, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela tem uma diferença com relação aos demais entes, que ela, por exemplo, esse caso de não levar o celular para a cabine, né, é uma resolução do TSE. Ele, além de cuidar da lei, do que já está legislado, ele tem um poder também de legislar, porque, por exemplo, com essas resoluções conseguem criar essas normas, né, com força de lei, né? Sim. A cada eleição tem uma data específica, que tem que ser um ano antes da eleição, até uma data fixada pelo próprio TSE, que o TSE tem esse prazo para divulgar as resoluções que valerão para a eleição do ano seguinte. E nessas resoluções, elas são, em regra, assim, umas 10 resoluções. Uma trata sobre propaganda eleitoral, a outra sobre registro de candidatura, a outra sobre crimes eleitorais, uma sobre sistema de votação. Então, o TSE, a cada eleição, ele elabora e rege novas normas para aquela eleição. Então, e por isso que a cada eleição nós temos novas normas. Novidades, por isso que o profissional do direito eleitoral, ele precisa sempre estar em constante atualização, sempre estudando essas novas resoluções que o TSE edita. Por falar em atualização, esse encontro que foi feito com os presidentes das comissões de todo o Brasil em Brasília, foi acordado uma nomeação futura para o senhor, para os colegas do meio, no âmbito federal? O que mudaria isso? Você poderia explicar, poderia atualizar para a gente? Nesse encontro que nós tivemos em Brasília, estiveram presentes grande parte dos presidentes das comissões de direito eleitoral das seccionais do Brasil, grande parte estava lá representada, e o presidente da Comissão de Direito Eleitoral Nacional, ele nos prometeu, e também ficou acordado lá entre todos, que seríamos nomeados para compor a Comissão Nacional a título de membro consultor. Então, todas aquelas decisões que a Comissão Nacional irá tomar, nós participaremos como membros consultores, deliberando acerca das decisões, das orientações que a comissão passará para a população. Essa nomeação está dependendo lá de uma assinatura, acredito que do presidente do Conselho Federal, mas acredito que deve sair logo, em breve. Uma grande responsabilidade. É mais trabalho para as comissões, né? Sim, com certeza, mais responsabilidade, porque agora falaremos não só em nome da Comissão de Direito Eleitoral do Amazonas, como também como membro da Comissão de Direito Nacional. Como é que está o mercado da advocacia, do meio jurídico, com relação a advogados especialistas na justiça eleitoral? Olha, esse é um ponto importante que eu, como presidente da Comissão de Direito Eleitoral, me sinto no papel de tratar, porque eu sinto que a advocacia eleitoralista do Amazonas ela é um pouco nichada. Ela tem enfoque em alguns profissionais, em alguns escritórios, e ela tem muito mais a crescer. Nós temos diversos profissionais se especializando na área, nós temos diversos profissionais que têm interesse em atuar na área, mas não tem espaço, não tem oportunidade. O mercado está fechado. O mercado está meio nichado, focado em poucos profissionais que já trabalham em eleições há anos. E é claro que os advogados são apartidários, né? Mas o que a gente vê a cada eleição, às vezes o advogado está de um lado, na outra eleição está do lado completamente oposto, né? Isso ocorre bastante. Não há nenhum impedimento legal, Sim. mas isso ocorre bastante.
E, no meu entender, devemos dar mais oportunidades para outros colegas, para gente nova que está chegando. Inclusive, essa foi um pedido pessoal do presidente da OAB do Amazonas, Dr. Jean Cleuter, no momento que ele me convidou para assumir esse cargo de presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que desse oportunidade para essa nova advocacia, para esses novos profissionais. E isso nós temos feito. Eu nomeei como membro da Comissão de Direito Eleitoral diversos advogados que trabalharam pouco ou nunca trabalharam em eleição, para aprender a ter essa experiência, para esse convívio com o direito eleitoral, porque você só consegue ganhar experiência praticando. Adquirir essa expertise, Isso. né? Botar no currículo. Isso, exato. Quais são os membros da comissão? Olha, nós temos eu como presidente, temos a doutora Amanda Praia como vice-presidente, o doutor Yuri Gonçalves Albuquerque, o doutor Caio Coelho Redi, doutor Ricardo Fonseca, e temos mais uns 4 ou 5 que agora não me recordo o nome. Mas daí tem um canal onde a população pode encontrá-los e ter esse contato para chegar, de repente, a ter uma demanda levada até o Ministério Público Eleitoral. Temos o canal nosso no Instagram, Comissão de Direito Eleitoral OABAM. Temos o nosso e-mail também, comissão de direito eleitoral @oab.org.br. E nossos perfis pessoais, nós estamos sempre atendendo também quem tem dúvidas eleitorais ou no geral. O Dr. Fued Semen Neto é advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas. A gente conversando um pouco aqui sobre a comissão e daqui a pouco vai falar também sobre algumas dúvidas que permeiam a cabeça do cidadão, do eleitor, com relação principalmente à abordagem nesse momento eleitoral, abordagem por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, a mensagem que chega no telefone pedindo voto, e aí daqui a pouco a gente vai saber então se existe algum tipo de excesso com relação a essas posturas tomadas pelos candidatos e por seus assessores em busca do voto. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa e volta em 2 minutos. Não sai daí. De volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o advogado Dr. Fued Semen Neto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas, participando aqui na bancada, Eduardo Galvão, jornalista, apresentador do programa Amazonas Urgente. Durante essa semana que passou, que a gente tem trazido os candidatos ao governo, candidatos a vice para as entrevistas nos programas aqui da Band, nós temos recebido também muitas perguntas dos eleitores com relação à conduta dos candidatos nesse período de campanha eleitoral e desde a época da pré-campanha, né? As abordagens nas redes sociais, abordagens por meio do celular. E aí eu queria saber, com relação a esse pedido de voto, né, pelo meio eletrônico, o que pode e o que não pode, doutor Fued? Muito bem. Em relacionado ao pedido de voto, especificamente pelo WhatsApp ou por mensagens, a lei eleitoral, ela veda a propaganda através do telemarketing. Então, se você receber uma ligação de um telemarketing, de um número que você desconhece, isso não é permitido e você pode fazer a denúncia. Como eu estava informando aqui fora do ar, existe um aplicativo chamado Pardal, que é do TSE, onde você pode baixar esse aplicativo, lá se cadastrar e fazer essa denúncia. E essa denúncia, ela vira um processo judicial. Então, você pode denunciar esses atos para o TRE, que configura um crime eleitoral. E também a lei, ela permite, por sua vez, o envio de mensagens instantâneas através de aplicativos. No entanto, ela faz algumas ressalvas. É necessário que você tenha feito o cadastramento para receber essas mensagens e, caso não tenha feito, você pode pedir, quem está fazendo a propaganda tem que dispor de uma ferramenta para desabilitar o envio daquelas mensagens se o receptor da mensagem falar que não quer mais receber. Se sentir incomodado. No prazo de 48 horas, tem que retirar aquela mensagem, aquela divulgação daquela propaganda, e se não tirar, pode ser aplicado multa para quem está enviando. Mensagem pode, SMS, por WhatsApp, Telegram, pode. Pode, é permitido, desde que tenha essa ferramenta de descadastramento se o receptor da mensagem não quiser mais receber as mensagens.
Perdão. Não, o que a gente percebe, até pela quantidade de reclamações, é que existe um trabalho forte com relação ao envio dessas mensagens, né? São listas de transmissões e até em uma busca de números aleatórios, assim, porque recebe de um candidato, do adversário, sim, né? E algumas realmente têm embaixo, se você não quiser mais receber a mensagem, envie a palavra saiu ou não, né? E aí tem que ver que não tem, então está incorrendo em algum tipo de irregularidade eleitoral. Né? Isso. Quem está enviando a mensagem e não tem essa ferramenta para descadastrar o destinatário, está incorrendo numa irregularidade eleitoral e pode ser penalizado por isso. Então é importante nos atermos a isso e quem também está recebendo essas mensagens ter essa consciência, esse conhecimento de que ela é possível você fazer o seu descadastramento se você quiser. E se caso não tenha feito, você denuncia quem está lhe mandando para que sejam apuradas as irregularidades e condenada aquela pessoa. Presidente, já é de conhecimento dos nossos telespectadores, claro, mas talvez alguém ainda não saiba como fazer para denunciar, ir no aplicativo Pardal, caso eu esteja recebendo muitas ligações, como telemarketing, pedindo voto, perguntando, me confirmando, você confirma que vota em candidato X? E como é que a pessoa faz para poder identificar, provar que teve essa ligação recebida? Um print ali no celular, na conta telefônica a gente sabe, se bem que hoje pouquíssimos telefones fixos, mas mesmo assim ainda é possível. Então, de que forma? Então, através do aplicativo, primeiramente você baixa o aplicativo no seu celular, no seu aparelho celular, e lá você vai preencher qual foi a denúncia, qual é o suposto crime que está sendo praticado, o ato irregular, nesse caso, recebimento de mensagens recebimento de ligações via telemarketing no seu aparelho. Aí você vai colocar o número da pessoa remetente, quem está ali enviando, e de preferência alguma prova. Lá tem uma aba de anexos onde você pode tirar um print e anexar essa prova. Mas caso não tenha prova, quem irá apurar a irregularidade pode fazer diligências no sentido de apurar e verificar se realmente foi cometido aquele ilícito. Então, porque esses autos serão encaminhados para o Justiça Eleitoral e ela tem o poder de solicitar as diligências necessárias para se apurar o crime. Com relação aos cartazes, a gente vê adesivos, né, que são colocados, às vezes, nos veículos, nos portões, na frente dos muros das casas, enfim. Existe alguma orientação com relação a essa conduta? Sim, a resolução do TRE, ela delimita os tamanhos desses adesivos, tanto para os veículos quanto para as residências particulares. Nos veículos, é permitido você fixar adesivos desde que microperfurados, ou seja, aqueles que é possível você ver de dentro do veículo atrás, para não atrapalhar a visão. Então tem que ser microperfurado na extensão total do para-brisa traseiro e em outras localidades do veículo até meio metro quadrado. Então é permitido a extensão total do para-brisa traseiro e em outra localidade do veículo, do lado, na frente, um pouquinho ali no capô, até meio metro quadrado. Isso é permitido. E também nas residências particulares, da mesma forma, até meio metro quadrado, desde que nas janelas residenciais. Então, hoje em dia, você não pode mais fixar bandeiras na sua casa, na sua residência. Você não pode mais pintar a sua fachada, inscrever o número do candidato na parede. Isso tudo não é mais permitido. E tem que ser observadas esses parâmetros, esses limites legais, porque se for verificado alguma irregularidade, qualquer pessoa ou outro candidato pode denunciar. E tanto o beneficiário daquela propaganda quanto quem cometeu ela, o dono da casa, podem ser penalizados por isso. O candidato pode, por exemplo, perder o mandato por conta de um adesivo colocado em um local irregular, na casa de alguém sem autorização? Qual é a punição prevista? Olha, a perca do mandato já é algo mais difícil de se caracterizar nessa hipótese. O que ocorre a perda do mandato é o abuso de poder eleitoral ou econômico. Então,
Somente em casos de que forem verificados diversas localidades com esse Não vai ser crime, um com essa adesivo, conduta, né? não vai ser somente um. Mas se for constatado que em um bairro inteiro foi feito isso, de forma irregular, pode ser apurado, pode ser identificado como um desvio, aí, um abuso de poder econômico e abuso de poder político, e aí a Justiça Eleitoral ela pode entender como um caso de perca do mandato eletivo. E com relação até esse abuso do poder econômico, hoje em dia, na propaganda eleitoral da TV e do rádio, por exemplo, que são veículos de massa, todos os partidos eles têm, de acordo, né, com a sua representatividade no Congresso, a divisão de tempo para usar. Já na internet, o candidato pode pagar, por exemplo, para ter o seu nome, o seu anúncio ali impulsionado. Existe um limite também para que não saia do que é aceitável, né, com relação a esse limite não da de ilegalidade, abuso mas do da poder moralidade. econômico? Não Sim, seja ilegal, mas imoral. Antigamente não era permitido aos candidatos fazer o impulsionamento dos conteúdos nos seus perfis sociais. Antigamente era uma prática irregular. Hoje em dia não. Hoje em dia a lei eleitoral ela permite o impulsionamento desde que seja identificado aquele conteúdo como propaganda eleitoral. Tem que constar lá, eleições 2022, propaganda eleitoral e o CNPJ do candidato ou da coligação que esteja fazendo, ou do partido que esteja fazendo aquela propaganda. Também não é permitido a propaganda paga em veículos de imprensa. Em sites de pessoas jurídicas também não é permitido. Então, só é permitido no seu perfil, no perfil que o candidato tem e que ele informou para a Justiça Eleitoral. Também é importante delimitar isso. E quando, por exemplo, o candidato contrata blogueiro ou blogueira, pessoas que têm muitos seguidores para falar bem desse candidato, aí ele está incorrendo em alguma coisa ou não? Olha, essa contratação, ela tem que ser informada. Se houver essa contratação, ela tem que ser informada na prestação de contas como uma prestação de serviço. E aquela pessoa que está sendo contratada, ela tem que divulgar que é uma propaganda eleitoral. Caso contrário, será difícil apurar. Se foi uma contratação ou se está sendo uma livre manifestação, uma liberdade de expressão. Então, mas se tiver indícios de que tenha sido uma contratação e essa contratação não tenha sido informada na prestação de contas, isso pode ser uma penalidade e pode incorrer aí em multa e crime eleitoral. Então, cuidado, candidato, isso pode ser usado contra você, né, nessa eleição, né, doutor? Pode, com certeza. E o que mais se tem hoje, justamente isso, são os influencers que estão a serviço, estão a trabalho. Sim. E, doutor, a gente entende também que nesse período as caminhadas estão acontecendo, as carreatas, passeatas, e muita sujeira está ficando para trás. Muita coisa está sendo desperdiçada, jogada, chamar a atenção de todos, porque já começaram as caminhadas nos bairros e está ficando muita sujeira, muito lixo para os nossos amigos da limpeza pública depois passar e limpar. De que forma a gente pode tentar inibir, minimizar o impacto no meio ambiente com essa questão de forma educativa, parte dos candidatos, eles que têm que ter a iniciativa para agregar essa informação junto aos seus funcionários, colaboradores, enfim, voluntários. Gostaria que ficasse claro essa informação. Olha, isso tudo parte da conscientização, primeiramente, né? Como você disse. Isso tem que partir do próprio candidato que está fazendo aquela propaganda eleitoral. Conscientizar os seus cabos eleitorais, a população que está participando da caminhada, da carreata, do comício, para evitar o despejo de lixo, o despejo de material de propaganda nas ruas. Então, o TRE ele tem um poder de polícia em que ele pode constatar dessa irregularidade, pode notificar o candidato se for denunciado esse derrame de material de forma indevida, que tenha ocasionado um enorme prejuízo para eventual rua, eventual bairro. Então, o TRE ele tem esse poder de polícia para coibir esses atos e até mesmo indiciar o candidato que tenha praticado isso. O interior do Estado, a comissão recebe pedidos de apoio de advogados que estão atuando no interior.
Com relação à orientação, com relação à reclamação de internet para fazer uma petição, isso chega até a comissão também? Olha, até o momento que eu assumi, nós não tivemos ainda demandas dos advogados do interior. Mas, inclusive, aqui eu abro oportunidade para todos os interessados, de eventuais colegas advogados eleitoralistas que estejam trabalhando no interior e precisam de alguma ajuda, de algum suporte da nossa comissão. Nossa comissão está inteiramente à disposição. Na minha pessoa, me coloco à disposição e também falo em nome dos demais membros, que todos podem contar com a comissão para prestar alguma orientação e algum auxílio que, porventura, vocês necessitarem. Quero, desde já, agradecer já o Eduardo Galvão mais uma vez pela participação aqui no Band Eleições. Agradecer também ao Dr. Fuad Semen Neto. Muito obrigado por ter comparecido, ter aceito o nosso convite e participar hoje do programa, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição em novas chamadas. Agradecer você de casa também, que acompanha a gente aqui toda segunda-feira no Band Eleições. Nós tivemos agora uma série de 2 programas com a nossa produção local. A partir da próxima segunda-feira, a gente retorna com a produção nacional do Band Eleições e a gente retorna aqui na nossa edição local do programa no dia 3 de outubro, um dia após as eleições, comentando um pouco sobre esse resultado do primeiro turno das eleições, essas eleições gerais de 2022. Mais uma vez, obrigado ao meu convidado, obrigado ao Eduardo Galvão, obrigado também você de casa por ter ficado até agora com a gente aqui em mais um programa Band Eleições. E não esqueça, eleições 2022, olho no candidato, olho no voto.